Você já se sentiu sobrecarregado, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros, como se a ansiedade e a tristeza tomassem conta do seu coração, sem que você soubesse como encontrar uma saída? Talvez você tenha se perguntado: por quê? Estou vivendo assim? O que está me consumindo de dentro para fora? A resposta está em algo que muitos não percebem. Nós estamos dando brechas ao inimigo. Quando não fechamos essas portas, permitimos que o mal invada nossa mente, nossos sentimentos e muitas vezes nossa vida inteira. Mas hoje eu estou aqui para te dizer: não precisa ser assim. Deus tem poder para transformar sua vida, para restaurar sua paz e trazer de volta a esperança que você pensou ter perdido. Hoje, vamos falar sobre o que você pode fazer para fechar essas brechas, parar de dar espaço ao inimigo e viver a vida plena que Deus tem para você. Se você tem se sentido ansioso, perdido ou deprimido, prepare-se para ouvir uma palavra de libertação e cura, pois Deus está pronto para restaurar tudo aquilo que o mal tentou roubar de você. Amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina, em João 10:10, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essas palavras de Jesus revelam o verdadeiro caráter do inimigo das nossas almas. O diabo não tem outro objetivo em sua atuação em nossas vidas senão destruir tudo o que Deus criou de bom e perfeito. Ele vem sorrateiramente, muitas vezes sem que percebamos, e nos oferece pensamentos de medo, desespero e ansiedade. Ele tenta entrar em nossas mentes e corações para semear a dúvida, para enfraquecer nossa fé e nos afastar da paz que Deus tem para nós. Muitos de nós, ao lidarmos com a ansiedade, a depressão e o cansaço emocional, não percebemos que muitas vezes esses sentimentos têm raízes espirituais profundas. O que muitas vezes chamamos de problemas emocionais são, na verdade, manifestações de um ataque espiritual que vem para destruir a nossa paz interior e nos separar do nosso Deus. O inimigo tenta, de todas as formas, nos fazer acreditar que estamos sozinhos, que nossa luta é apenas nossa e que não há solução. Mas a palavra de Deus nos revela outra verdade. Não estamos sozinhos, Deus está conosco. Quando o inimigo encontra brechas em nossas vidas, ele não perde tempo em se infiltrar. Essas brechas podem ser pequenas, quase imperceptíveis, mas elas se tornam portas abertas para o mal. Como é que essas brechas se formam? Através do pecado não confessado, da falta de perdão, do rancor que guardamos no coração, das mentiras que permitimos que tomem espaço na nossa mente. Quando não tratamos esses aspectos da nossa vida com seriedade, estamos, de alguma forma, convidando o inimigo a entrar. E ele entra sorrateiramente, se aproveitando da nossa fraqueza, da nossa falta de vigilância espiritual. Você se lembra da história de Jó? Jó foi um homem íntegro, temente a Deus, que viveu uma vida fiel ao Senhor. Mas em um único momento tudo foi tirado dele. Ele perdeu sua saúde, seus bens, seus filhos, tudo o que ele tinha foi levado de uma vez. E no meio de todo aquele sofrimento, Satanás procurou aproveitar-se da dor de Jó para destruí-lo completamente. Ele tentou fazer com que Jó culpasse a Deus, questionasse a fidelidade divina e se entregasse ao desespero. Mas o que vemos na vida de Jó é algo que devemos aprender. Embora tenha passado por um sofrimento imenso, Jó manteve sua fé em Deus. Ele não abriu uma brecha para o inimigo. Ele não se entregou à amargura. Ele fez algo que todos nós precisamos fazer em tempos de dificuldade. Ele declarou sua confiança em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor estava desmoronando. Eu sei que talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade em sua vida e o peso da ansiedade e da tristeza esteja tomando conta do seu coração. Mas eu te digo, em nome de Jesus, que o inimigo está tentando destruir a sua paz.
Ele está tentando roubar a sua esperança. Ele está tentando fazer você acreditar que por causa das suas lutas, você nunca será feliz, nunca será livre, nunca encontrará a paz. Mas não se engane, meu irmão, minha irmã. O diabo é mentiroso. Ele quer que você acredite que a sua situação é permanente, que não há mais saída para você. Mas Deus tem um plano de vitória para a sua vida. Em Efésios 6:12, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades e os poderes espirituais da maldade. O inimigo que tenta nos destruir não é visível aos nossos olhos, mas ele é real. Ele opera de maneiras sutis, tentando nos derrubar quando estamos mais vulneráveis. Ele aproveita nossas fraquezas emocionais, as portas abertas pela raiva, pelo ressentimento e pelo pecado, para lançar suas mentiras e nos atacar de todas as formas. Por isso é crucial que estejamos atentos. Não podemos ignorar as brechas que ele tenta abrir em nossa vida. Precisamos ser vigilantes e, acima de tudo, precisamos usar as armas que Deus nos deu para combater essa batalha. A boa notícia, irmãos, é que Deus não nos deixou desamparados. Ele nos deu um escudo de fé, Ele nos deu sua palavra, Ele nos deu a oração. O inimigo pode tentar nos atacar, mas não temos que temer. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Quando permanecemos firmes em Cristo, quando nos revestimos da armadura de Deus, como ensina em Efésios 6:10-18, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor está conosco e Ele é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Em momentos de desespero, quando você se vê consumido pela ansiedade, quando os pensamentos começam a invadir sua mente e você sente o peso da depressão sobre seus ombros, é nesses momentos que você deve declarar a verdade que vem de Deus. Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Romanos 8:37. O inimigo pode tentar roubar a sua paz, mas ele não pode roubar a sua salvação. Ele pode tentar enfraquecer o seu espírito, mas ele não pode destruir a obra de Deus em sua vida. Nosso Deus é um Deus de restauração. Ele pode fechar as brechas que o inimigo abriu e nos trazer de volta à paz. Ele pode transformar a tristeza em alegria, a ansiedade em confiança. Quando nos entregamos totalmente a Ele, Ele nos ajuda a fechar todas as portas que o inimigo tentou abrir. O Senhor nos convida a confiar nele e a resistir ao mal. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Eu sei que a luta é real, mas, assim como Jó, que mesmo no meio da dor, afirmou sua fé em Deus, você também pode declarar: eu confio em Deus, e Ele é o meu refúgio. O inimigo não pode fazer você perder a paz, não se você se entregar ao Senhor. Neste momento, feche seus olhos, se puder, e declare com fé: Senhor, eu entrego todas as minhas ansiedades, toda a minha dor, toda a minha luta a Ti. Feche as brechas que o inimigo tentou abrir e traga a paz que excede todo entendimento para o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Deus está com você e Ele nunca vai deixar você sozinho nessa batalha. Amados irmãos, eu sei que há momentos em nossas vidas em que nos sentimos sobrecarregados, em que a luta parece interminável e a paz parece estar distante. Mas muitas vezes o que estamos enfrentando não é apenas uma batalha emocional ou psicológica, mas uma batalha espiritual. O inimigo das nossas almas é astuto. Ele conhece nossas fraquezas. Ele sabe como nos atacar de formas sutis e destrutivas. E uma das maneiras que ele tem de entrar em nossas vidas é através das brechas espirituais, aquelas portas que deixamos abertas sem perceber. A Bíblia nos ensina, de forma clara,
em Efésios 4:27, que não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo está nos alertando sobre algo fundamental. Ao darmos lugar ao pecado, ao ressentimento, à raiva não tratada, ao afastamento de Deus, estamos literalmente abrindo uma porta para o inimigo entrar em nossas vidas. E quando ele entra, a destruição começa. Mas o que muitas vezes não percebemos é que essas brechas não surgem do nada. Elas são abertas aos poucos, através de atitudes e escolhas diárias que, se não tratadas, se tornam grandes abismos espirituais. E o que é que abre essas brechas? O pecado não resolvido, o ressentimento que guardamos, as mágoas que não perdoamos. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, deixamos que um simples erro ou uma ofensa mal resolvida se tornasse uma pedra no nosso coração, uma pedra que foi crescendo e crescendo até se tornar uma barreira que nos afasta de Deus. A raiva, a falta de perdão, o orgulho, todos esses sentimentos, quando não são tratados com o poder da graça de Deus, vão criando fissuras na nossa vida espiritual. E essas fissuras tornam-se portas abertas para o mal. Quando permitimos que o pecado se acumule sem nos arrependermos, sem confessarmos, sem nos reconciliarmos com Deus e com o próximo, estamos abrindo o caminho para que o inimigo se infiltre nas áreas mais profundas da nossa vida. E é aqui que começamos a ver o impacto das brechas espirituais. A paz se vai, a tranquilidade desaparece e somos tomados pela ansiedade e pelo medo. O inimigo começa a semear dúvidas sobre o amor de Deus por nós. Começa a nos fazer acreditar que não somos merecedores de sua graça. Começa a nos convencer de que no meio de nossas falhas não há mais perdão. E é exatamente aí que ele quer nos manter, longe da reconciliação, longe da paz, longe da presença de Deus. Eu quero que você olhe para a história de Davi e veja o que aconteceu quando ele, em sua vida, deixou uma brecha tão grande. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um erro terrível. Ele se envolveu com Batseba, a esposa de Urias, e cometeu adultério. Quando confrontado com seu pecado, Davi inicialmente se afastou do arrependimento. Ele tentou esconder o erro, manipular a situação e seguir em frente. E o que aconteceu? O pecado não tratado trouxe consequências devastadoras. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi, e só então ele reconheceu o quanto aquele pecado tinha afetado não só sua relação com Deus, mas também sua vida e sua paz interior. A vergonha, a dor, a tristeza que ele sentiu naquele momento eram o reflexo de uma brecha espiritual que ele havia aberto e que afetou toda a sua família e sua vida. Mas há uma lição poderosa aqui, irmãos. Quando Davi se arrependeu sinceramente, quando ele confessou seu pecado diante de Deus, quando ele se prostrou em humildade, ele experimentou o perdão de Deus e a restauração. A paz voltou a habitar o seu coração e o Senhor restaurou a alegria da sua salvação. Deus não o rejeitou, mas o acolheu de volta. Isso nos mostra que mesmo quando cometemos grandes falhas e abrimos brechas, Deus é fiel para nos perdoar, se nos arrependermos de coração. O inimigo quer usar as nossas falhas para nos afastar de Deus, para nos fazer acreditar que não há mais esperança para nós. Mas o Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O perdão de Deus é maior do que qualquer erro que tenhamos cometido. Quando nos voltamos para Ele, Ele fecha as brechas que o inimigo abriu e nos restaura. Ele nos dá uma nova chance para viver em paz, para viver em vitória. Mas, para que isso aconteça, precisamos ser sinceros conosco mesmos. Precisamos olhar para dentro e identificar as brechas que temos aberto. Talvez você tenha permitido que o ressentimento ficasse em seu coração por anos.
Talvez você tenha se afastado de Deus, negligenciado a oração e a busca por sua presença. Talvez tenha se afastado da palavra, deixando que as distrações da vida tomassem o seu tempo. Irmãos, essas brechas são reais e elas afetam a nossa vida de uma maneira profunda. Elas não são visíveis aos olhos humanos, mas elas têm um impacto profundo no nosso espírito, na nossa mente e no nosso coração. E é por isso que precisamos de um coração disposto a buscar a reconciliação com Deus e com os outros. Não podemos mais permitir que o inimigo continue a entrar em nossas vidas pelas brechas espirituais que temos aberto. Devemos reconhecer o pecado, confessá-lo e buscar o perdão, porque ao fazer isso, estamos fechando as portas para o mal e permitindo que Deus entre, trazendo paz, cura e restauração. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com Deus e com os outros é o que precisamos para fechar essas brechas e viver em harmonia com o Senhor. Portanto, hoje quero convidá-lo a refletir sobre as brechas espirituais em sua vida. Quais são as portas abertas que você tem deixado? Quais são os pecados não confessados, os ressentimentos não resolvidos, as mágoas não tratadas? Deus está aqui, pronto para restaurar. Ele quer que você feche essas brechas, que se arrependa e busque sua presença. Ele é fiel para restaurar sua paz, para devolver a alegria da salvação e para fechar as portas que o inimigo tentou abrir em sua vida. Vamos dar esse passo hoje. Vamos fechar as brechas e viver na plenitude da paz que Deus tem para nós. Em muitas ocasiões, temos o hábito de carregar nossos fardos sozinhos, achando que a solução para as nossas dificuldades está apenas em nossa força ou esforço. Mas a verdade é que, quando buscamos a Deus em oração e nos rendemos a Ele em confissão, o Senhor traz uma restauração que vai além do que podemos imaginar. É na oração sincera e na confissão do nosso pecado que encontramos o alívio e a paz que tanto ansiamos, pois Deus é fiel para perdoar e purificar. Em 1 João 1:9, vemos uma das promessas mais maravilhosas que a palavra de Deus nos oferece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aqui não há exceções, não há limites. O Senhor não nos rejeita quando nos aproximamos com um coração contrito. Ele está pronto para nos restaurar e limpar as brechas que o inimigo conseguiu abrir em nossas vidas. Quando falamos sobre o poder da oração, não estamos apenas nos referindo a um momento de pedir por nossas necessidades. A oração vai além de um pedido. Ela é a nossa maneira de nos entregarmos à vontade de Deus, de buscarmos sua presença e de estarmos na sua direção. Quando oramos, confessamos nossos erros e, mais importante ainda, reconhecemos que somos dependentes da graça divina para restaurar aquilo que foi perdido. A oração não apenas nos traz de volta ao Senhor, mas também nos fortalece espiritualmente para resistirmos aos ataques do inimigo. Vamos olhar para a história de Daniel. Ele era um homem de oração fervorosa, alguém que entendeu o poder da comunicação com Deus, especialmente nos momentos de dificuldade. Daniel estava em um ambiente hostil, uma terra estrangeira, longe de sua casa, longe do templo, mas isso não o impediu de buscar a Deus de todo o seu coração. Em Daniel 9:3, vemos como ele se dedicava à oração e à confissão. E eu, Daniel, voltei o meu rosto para o Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Ele não buscou outras alternativas para resolver os problemas que enfrentava. Ele não tentou se agarrar a soluções temporárias ou humanas. Ele se voltou para o Senhor em oração e o que aconteceu? Deus ouviu sua oração. A resposta de Deus veio de forma clara e poderosa.
trazendo direção para a vida de Daniel e livramento para o seu povo. Quando Daniel se prostrou em oração, não apenas confessando as falhas do povo, mas também se rendendo a Deus, ele estava fechando as portas que o inimigo havia tentado abrir. O Senhor, então, agiu poderosamente, mostrando que, quando nos rendemos completamente a Ele, somos restaurados. Assim como Daniel, muitos de nós precisamos voltar ao Senhor em oração. Não é tarde demais para clamar a Ele, mesmo que as dificuldades pareçam intransponíveis. Não é tarde demais para pedir perdão e permitir que o Senhor nos purifique. Cada oração que você faz, cada confissão sincera de pecado, está trazendo de volta a paz que o inimigo tentou roubar. Quando oramos com sinceridade, estamos dizendo: Senhor, eu reconheço a minha necessidade de Ti. Eu confesso os meus erros, os meus pecados e me entrego completamente à Sua vontade. O inimigo quer que você acredite que não há mais esperança, que você está além da restauração, que suas falhas são grandes demais para que Deus as perdoe. Ele tenta nos afastar da verdade de que em Cristo temos um perdão imensurável e uma nova oportunidade a cada dia. Mas, ao confessarmos nossos pecados em oração, estamos reafirmando a verdade de que, por meio de Cristo, somos perdoados e restaurados. Mas a oração também vai além da confissão. Ela é a nossa maneira de dizer ao Senhor: eu não quero mais viver de acordo com minhas forças, eu quero viver pela sua graça. Quando oramos, não apenas abrimos nossos corações para Deus, mas também preparamos nossas vidas para receber a paz que Ele oferece. Em Filipenses 4, 6, 7, a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O poder da oração está justamente na paz que ela nos traz. Quando nos voltamos para Deus em oração, não apenas Ele ouve nossas petições, mas Ele também nos dá uma paz que vai além da nossa compreensão, uma paz que guarda o nosso coração e mente. A oração, quando feita com sinceridade, não só traz a restauração da nossa paz, mas também fecha as portas abertas ao inimigo. Ele pode tentar invadir a nossa vida através da ansiedade, do medo, da dor, mas, quando nos entregamos ao Senhor em oração, Ele nos dá a proteção que precisamos. A oração não é apenas um ato de pedir, mas também de confiar. Ao confiarmos nossa vida a Deus, estamos dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu estás no controle. Por isso, quero convidá-lo hoje a voltar ao Senhor em oração. Confesse suas fraquezas, suas falhas, suas lutas. Não permita que o inimigo continue a semear a dúvida, a ansiedade ou o medo em sua vida. Ao contrário, deixe que o Senhor, através da oração e confissão, traga restauração, paz e proteção para você. Ele é fiel para perdoar, fiel para purificar, fiel para restaurar a paz que você tanto anseia. Hoje é o dia em que você pode começar a fechar essas portas abertas. Hoje é o dia em que você pode experimentar o poder da oração e da confissão em sua vida. Volte-se para Deus, entregue a Ele tudo o que tem perturbado o seu coração e confie em sua graça. Ele está esperando para restaurar tudo o que o inimigo tentou destruir. O Senhor está ao seu lado e, ao orar, você está declarando a vitória sobre as trevas. Ele é fiel para trazer a cura e a paz que você precisa. E ao se entregar a Ele, você vai encontrar a verdadeira liberdade. O inimigo das nossas almas é astuto. Ele é mestre em lançar mentiras sobre as nossas mentes. E sua principal estratégia é distorcer a verdade para nos fazer acreditar em algo completamente diferente do que Deus deseja para nossas vidas. Ele observa nossas fraquezas, nossas inseguranças, nossos momentos de vulnerabilidade, e é nesses momentos que Ele entra,
tentando plantar mentiras que alimentam a ansiedade, a dúvida e o medo. Ele sussurra no nosso ouvido: você nunca vai conseguir superar isso. Ou então, Deus não se importa com você, Ele te abandonou. E é aí que começamos a acreditar que nossa situação é definitiva, que não há mais solução, que não há mais esperança. Essas mentiras não são apenas palavras vazias, elas têm poder. Elas têm o poder de minar nossa fé, de enfraquecer nosso espírito e de nos levar a um abismo de desesperança. Quando acreditamos nas mentiras que o inimigo nos conta, estamos permitindo que ele tome controle de nossa mente e emoções. A ansiedade se agrava, a depressão toma conta e nos afastamos ainda mais da paz que Deus oferece. É nesse ponto que precisamos entender a importância de tomar uma posição firme contra essas mentiras e buscar a verdade de Deus. Em 2 Coríntios 10:5, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que precisamos ter o controle sobre nossos pensamentos, não permitindo que as mentiras do inimigo invadam nossas mentes sem resistência. Todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus deve ser capturado e trazido à obediência de Cristo. Não podemos deixar que a mentira tenha espaço em nossas vidas. Precisamos confrontá-la com a verdade que vem da palavra de Deus. Quando o diabo tenta nos fazer acreditar que somos incapazes, que estamos sozinhos, que não há saída, é aí que precisamos lembrar das promessas de Deus. A Bíblia nos diz que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Ele prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar. Hebreus 13:5. Quando o inimigo diz que você nunca vai superar suas dificuldades, a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. As mentiras do diabo são destrutivas, mas a verdade de Deus tem poder para nos libertar. A história de Jesus no deserto durante sua tentação é um exemplo claro de como devemos combater as mentiras com a verdade de Deus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Durante 40 dias, ele jejuou e orou, e foi nesse momento de fraqueza física que Satanás se aproximou com suas mentiras. O diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele estava tentando fazer Jesus duvidar de sua identidade e de sua missão, mas Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Em cada tentação, Jesus usou a verdade de Deus para combater as mentiras do inimigo. Ele não cedeu às tentações, não aceitou as mentiras, e isso é um exemplo claro de como devemos agir em nossas próprias vidas. Quando o inimigo vem com suas mentiras, precisamos responder com a palavra de Deus, pois é ela que tem o poder de destruir as mentiras e restaurar nossa mente. Assim como Jesus fez, devemos usar a verdade para combater a ansiedade, a dúvida e o medo. Cada mentira que o diabo lança sobre nós deve ser confrontada com a palavra de Deus. Quando o inimigo sussurra, dizendo que você nunca vai ser capaz de superar suas dificuldades, lembre-se do que Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele diz que você está sozinho, lembre-se de Isaías 41:10, onde Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando o inimigo tenta fazer você acreditar que Deus não se importa com você, lembre-se do que 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A verdade de Deus é a nossa defesa contra as
Mentiras do inimigo. Quando começamos a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, estamos construindo uma fortaleza espiritual que protege nossa mente e nosso coração. Não podemos permitir que o diabo continue a lançar mentiras sem resistência. Precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, como nos ensina Tiago 4:7. Muitas vezes, o inimigo tenta invadir nossa mente através de pensamentos de autocrítica, condenação e desesperança. Ele tenta nos convencer de que somos indignos do amor de Deus, de que nossas falhas são irreparáveis. Mas a verdade é que em Cristo somos mais do que vencedores. Quando o diabo nos acusa, a verdade de Deus nos lembra que somos justificados pela fé, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Quando o inimigo nos faz sentir pequenos e impotentes, a verdade de Deus nos diz que somos filhos do Deus Altíssimo, que temos acesso direto à sua presença e que Ele nos dá autoridade para vencer as forças do mal. Portanto, é hora de nos levantarmos contra as mentiras do inimigo. Cada vez que o diabo tenta nos convencer de que não somos capazes, que estamos sozinhos ou que não há esperança, precisamos responder com a verdade de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada. É ela que nos dá poder para resistir ao inimigo e para restaurar nossa mente e nossa paz. Quando vivemos na verdade, o inimigo não tem poder sobre nós. Ele pode tentar nos atacar, mas não pode nos derrubar, pois somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Lembre-se, irmão, irmã, que a mentira do diabo é sempre uma distorção da verdade. Ele quer nos afastar de Deus, mas Deus sempre nos chama para voltar à sua presença, onde encontramos proteção, força e paz. João 8:32 nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, escolha viver na verdade. Escolha resistir ao inimigo com a palavra de Deus e veja como ele começa a restaurar sua mente, sua paz e sua confiança. Deus é fiel para fazer em sua vida o que Ele prometeu, e nada nem ninguém pode prevalecer contra você quando você está na verdade de Deus. Quando falamos sobre perdão, muitos podem se sentir desconfortáveis. A ideia de perdoar aqueles que nos feriram ou nos prejudicaram pode parecer impossível, e em muitos momentos, o ressentimento pode parecer mais fácil de carregar do que a reconciliação. Mas, irmãos, o perdão é uma chave fundamental para a nossa liberdade, uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para fechar as brechas espirituais e trazer cura às nossas vidas. Sem o perdão, permanecemos presos, tanto na nossa dor quanto nas mentiras do inimigo. Em Mateus 18:21-22, Jesus nos ensina que o perdão não deve ter limites. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Até 7. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão que Jesus nos chama a oferecer não é um perdão limitado, condicionado ou baseado no que o outro faz. Não, o perdão é um ato de obediência a Deus, algo que transcende a nossa dor e nos liberta da prisão que a amargura e o rancor nos impõem. Por que o perdão é tão crucial? Porque a falta de perdão abre portas para o inimigo. Quando guardamos mágoa e ressentimento, estamos dando ao diabo espaço para atuar em nossas vidas. O ressentimento é uma ferida não tratada, que vai se tornando mais profunda, mais pesada e mais difícil de curar. Isso cria brechas espirituais que afetam a nossa paz e nos afastam de Deus. O perdão, por outro lado, nos liberta, porque ele nos permite soltar o controle sobre a ofensa e entregá-la a Deus, que é o justo juiz. Muitas vezes pensamos que
Perdoar é esquecer que perdoar é aceitar o mal que foi feito. Mas, na verdade, o perdão não é sobre justificar o erro do outro ou apagar o que aconteceu. O perdão é um ato de obediência a Deus. É entregar nas mãos dele o direito de julgar e curar. Quando perdoamos, não estamos fazendo o favor ao outro, mas a nós mesmos. O perdão é, acima de tudo, uma ferramenta de libertação, uma chave que abre as portas do nosso coração para a cura e para a paz. A falta de perdão, por outro lado, nos mantém presos ao passado. Quando não perdoamos, estamos carregando um peso que nunca nos foi destinado. Estamos permitindo que as ações de outra pessoa continuem a nos afetar, mesmo depois de tanto tempo. O ressentimento e o ódio criam raízes profundas em nosso coração. E essas raízes vão, pouco a pouco, minando nossa alegria, nossa paz e nossa esperança. E o pior, essas raízes abrem portas para o inimigo, permitindo que ele continue a atuar em nossa vida, trazendo mais tristeza, mais frustração e mais amargura. A história de José e seus irmãos é um exemplo claro de como o perdão pode nos libertar e abrir portas para que Deus nos use de maneira poderosa. José foi traído pelos próprios irmãos, vendidos como escravo, jogado em uma prisão injusta e passou por momentos de grande sofrimento. No entanto, ele nunca permitiu que a amargura tomasse conta de seu coração. Mesmo depois de tudo o que havia vivido, quando seus irmãos se aproximaram dele em busca de ajuda durante a fome, José os perdoou. Ele os perdoou não porque achava fácil ou porque eles mereciam, mas porque ele reconheceu que o perdão era a chave para sua própria liberdade e para a realização do plano de Deus em sua vida. Em Gênesis 50:20, após a morte de seu pai, José disse a seus irmãos: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida." O perdão de José não apenas libertou seu coração da amargura, mas também permitiu que ele cumprisse o plano de Deus em sua vida, ajudando a salvar vidas e, mais tarde, reconciliando sua família com Deus. Perceba, irmãos, que o perdão não é só um ato de misericórdia com o outro, mas também um ato de liberdade para nós mesmos. Quando não perdoamos, ficamos presos àquele momento de dor, presos àquele erro cometido contra nós. Estamos, de certa forma, colocando o inimigo no controle da nossa vida, permitindo que ele nos manipule e nos mantenha atados a um passado que já deveria ter sido deixado para trás. Mas quando perdoamos, entregamos esse fardo a Deus, permitindo que Ele traga cura e restauração. É importante entender que o perdão não significa que precisamos restabelecer o relacionamento da mesma forma com a pessoa que nos feriu. O perdão não é sinônimo de reconciliação imediata ou de continuar a permitir que a outra pessoa nos machuque. O perdão é sobre o nosso coração, não sobre a outra pessoa. Quando perdoamos, estamos escolhendo deixar Deus agir em nosso favor. Estamos escolhendo liberar o perdão que recebemos de Deus para curar o que está quebrado em nós. Jesus nos ensina, em Mateus 5:44, a amar até mesmo nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. O perdão não é algo que fazemos naturalmente. Ele exige humildade, coragem e, acima de tudo, confiança em Deus. É um ato de fé, pois ao perdoarmos estamos dizendo: Senhor, eu confio que Tu és o justo juiz e eu entrego essa situação nas Tuas mãos. Não podemos permitir que a dor do passado continue a ditar nossa vida e nossas decisões. Precisamos deixar que Deus cure as feridas e nos liberte do peso do pecado. O perdão, como ferramenta de libertação, fecha as brechas que o inimigo usa para nos manter prisioneiros.
Ele nos permite viver em paz, livre da amargura, livre da culpa, livre do ódio. O perdão não é algo que devemos fazer apenas pelos outros, mas por nós mesmos. Quando perdoamos, damos a Deus a liberdade de restaurar nossas vidas e de nos usar de maneira poderosa, assim como usou José para salvar muitas vidas. Se você está aqui hoje e o peso do ressentimento ainda está sobre você, eu quero te convidar a dar um passo em direção ao perdão. Não importa o que aconteceu, não importa o quanto a dor tenha sido grande, Deus está pronto para te ajudar a perdoar, a se libertar dessa prisão e a encontrar a paz que você tanto precisa. O perdão é a chave que abre a porta para a liberdade espiritual, emocional e até física. Deus quer restaurar sua vida, Ele quer te usar, mas para isso é necessário que você deixe o perdão fluir em seu coração. Escolha perdoar hoje, escolha viver em liberdade. Vivemos em um mundo cheio de pressões, angústias e preocupações. Todos nós já passamos ou estamos passando por momentos de luta onde o peso da ansiedade parece nos consumir. As preocupações com o futuro, as incertezas da vida e até as batalhas internas que travamos todos os dias podem ser desgastantes. Às vezes, nos vemos perdidos em meio ao turbilhão de emoções e a paz parece algo distante, quase impossível de alcançar. Mas, irmãos, existe uma paz que não é como as que o mundo oferece. Uma paz que vai além da nossa compreensão humana. Uma paz que só Deus pode nos dar. Em Filipenses 4, 6, 7, a palavra de Deus nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é um dos versículos mais poderosos quando falamos sobre a paz de Deus. Ele nos ensina que, ao entregarmos nossas preocupações a Deus, Ele nos oferece uma paz que não pode ser explicada pelas circunstâncias ao nosso redor. A paz de Deus não depende da situação externa, mas da nossa confiança no seu poder e na sua fidelidade. A paz de Deus é, de fato, a antítese da ansiedade e da depressão. Quando estamos ansiosos, estamos focados nas nossas preocupações e medos. Quando estamos em sofrimento emocional, muitas vezes a mente se torna um campo de batalha, onde as dúvidas e o medo tomam conta do nosso coração. Mas, quando nos entregamos a Deus e buscamos sua paz, Ele começa a transformar nossa mente e nosso coração, guardando-nos em sua presença e nos livrando da tormenta interna que o inimigo tenta semear em nossas vidas. É importante entender que essa paz não é algo que conseguimos alcançar por nossos próprios esforços ou habilidades. Ela vem de Deus e somente em Cristo podemos experimentá-la de maneira plena. A paz de Deus não significa a ausência de problemas, mas sim a capacidade de enfrentar esses problemas com serenidade, sabendo que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos sustentando. Não importa o quão grande seja a tempestade, a paz de Deus nos permite permanecer firmes, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. A história de Paulo e Silas na prisão é um exemplo maravilhoso de como a paz de Deus pode nos sustentar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, açoitados e lançados na prisão, o que vemos é uma resposta completamente diferente da que esperaríamos. Ao invés de se entregarem ao desespero ou à raiva, eles decidiram adorar a Deus. Atos 16:25 nos diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Isso é algo que só a paz de Deus pode proporcionar. Eles estavam sofrendo, mas ao invés de sucumbirem ao medo e à angústia, escolheram confiar em Deus e louvá-lo, mesmo em meio à adversidade.
Essa atitude não era natural. Nenhum ser humano em sua carne teria a capacidade de fazer isso. Mas é justamente a paz que vem de Deus que nos permite superar os momentos de angústia e encontrar forças para seguir em frente. E o mais maravilhoso é que, ao se entregarem a Deus em adoração, algo sobrenatural aconteceu. Atos 16:26 nos relata que, de repente, sobreveio um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão se abalaram. Imediatamente se abriram todas as portas e as correntes de todos se soltaram. Deus usou aquela situação para mostrar seu poder e sua fidelidade. Mas a chave aqui é que a paz que Paulo e Silas experimentaram em meio ao sofrimento foi a força que os sustentou e que, ao final, abriu portas para o livramento e a salvação. De maneira semelhante, em nossas próprias vidas, ao experimentarmos a paz de Deus, podemos suportar as dificuldades com coragem e fé. A paz que Deus oferece não é algo que vem da ausência de problemas, mas do entendimento de que Ele está conosco e Ele é maior do que qualquer circunstância. Quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos dá a força para permanecer firmes, sem ceder ao medo ou à ansiedade. Ele nos concede a serenidade que vem de saber que no final Ele tem o controle de tudo. Eu sei que muitas vezes a ansiedade pode ser avassaladora. Às vezes, os medos do futuro, as preocupações com a saúde, as finanças ou as relações podem nos consumir. Mas, irmãos, ao entregarmos esses fardos a Deus em oração, Ele nos oferece sua paz. Em vez de nos afligirmos, devemos lançar nossas petições diante dele com um coração grato, confiando que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Quando fazemos isso, a paz que vem de Deus começa a substituir a ansiedade, a preocupação e o medo. Em Isaías 26:3, a palavra nos diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando nossa mente está focada em Deus e em suas promessas, a paz de Deus começa a preencher nosso coração, guardando-nos da perturbação emocional e espiritual. Quando a tempestade parece forte, é a paz de Deus que nos permite descansar, sabendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Eu sei que muitos de nós carregamos fardos pesados, mas é através da entrega desses fardos a Deus em oração que encontramos descanso. Jesus nos convidou a vir até Ele dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A paz que Jesus oferece é uma paz que alivia, que acalma e que nos restaura. Não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, em Cristo podemos encontrar o descanso e a paz que precisamos para continuar. O poder da paz de Deus vai além da compreensão humana. Não há explicação lógica para como ela pode existir em meio ao sofrimento, mas ela é real e acessível a todos aqueles que buscam ao Senhor. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, quando confiamos plenamente em seu poder e fidelidade, experimentamos essa paz que guarda nossa mente e nosso coração. Ela fecha as brechas que o inimigo tenta abrir em nossas vidas, nos protegendo e nos sustentando. Portanto, hoje, quero convidá-lo a lançar suas preocupações a Deus, a entregar seus medos, suas ansiedades e suas dores. Permita que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Deus está com você e Ele te oferece a paz que só Ele pode dar. Não estamos condenados a viver presos na prisão da ansiedade e da depressão, irmãos. A verdade de Deus para nós é de vitória, não de derrota. Talvez por muito tempo você tenha se sentido aprisionado por suas próprias emoções. Talvez a luta contra a ansiedade e a depressão
tenha sido constante, fazendo você acreditar que a liberdade é algo inalcançável. Mas a verdade que quero compartilhar com você hoje é que em Cristo temos a vitória. Não importa o quanto a luta pareça difícil, não importa o quão profundo seja o abismo em que você se encontra, em Cristo somos mais que vencedores. Em Romanos 8:37, Paulo nos ensina: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Cristo não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. Isso significa que não estamos apenas superando as dificuldades, mas que temos a vitória completa sobre as forças do mal, sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o pecado e sobre tudo o que tenta nos afastar de Deus. O diabo pode tentar lançar seus ataques, mas em Cristo temos a autoridade para resistir e vencer. Não somos derrotados, não somos aprisionados pela escuridão, pois Cristo venceu por nós na cruz, e essa vitória é nossa, agora e para sempre. Muitos cristãos vivem como se estivessem derrotados, como se não tivessem a liberdade que Cristo já conquistou por eles. E isso acontece porque o inimigo, com suas mentiras e acusações, tenta nos convencer de que a vitória não é para nós, de que nossas batalhas espirituais são mais fortes do que a graça de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que em Cristo somos mais do que capazes. Ele já derrotou o inimigo na cruz. Ele já venceu a morte, o pecado e o mal. E Ele nos deu essa vitória para que vivamos em liberdade. A verdadeira vitória em Cristo não é a ausência de dificuldades, mas é a certeza de que mesmo nas dificuldades, Deus está conosco e nos fortalece. Quando enfrentamos momentos de angústia e sofrimento, podemos descansar na certeza de que Cristo já venceu por nós. A vitória não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços, mas algo que recebemos pela graça de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz nos garante essa vitória, uma vitória que é nossa, não por merecimento, mas pela bondade e misericórdia de Deus. A história de Lázaro e sua ressurreição é um exemplo claro dessa vitória. Quando Lázaro morreu, seus amigos e familiares estavam desesperados. Eles pensaram que a situação era irreversível, que a morte havia vencido. Mas o que aconteceu? Jesus chegou e trouxe vida ao que estava morto. Em João 11:43-44, vemos Jesus chamando Lázaro para fora da tumba, dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, vivo, curado, restaurado. O que parecia ser o fim, o que parecia ser a vitória da morte, foi transformado pela palavra de Jesus. Assim como Jesus trouxe vida ao que estava morto, Ele também pode trazer vida e cura aos nossos corações. Você pode sentir que a ansiedade, a depressão ou a dor emocional são como uma morte que te aprisiona, mas Deus, em sua misericórdia, tem o poder de trazer vida onde há morte, cura onde há dor. Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa vitória. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele não apenas restaurou a vida física dele, mas também nos mostrou que Ele tem poder sobre todas as coisas, até sobre aquilo que o inimigo tenta usar para nos destruir. A morte espiritual, a ansiedade, a depressão, o sofrimento, todos esses são inimigos que Cristo já venceu. Por meio dele, podemos encontrar a verdadeira liberdade e a verdadeira cura. Em Cristo temos vitória sobre tudo o que nos aflige. A vitória em Cristo também é uma vitória sobre o medo e a preocupação. Quando vivemos com a certeza de que Ele venceu por nós, não precisamos mais nos preocupar com o futuro ou com as circunstâncias ao nosso redor. Podemos descansar sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele prometeu que nunca nos deixaria, que sempre estaria conosco, sustentando-nos com sua mão poderosa. Não importa o que aconteça, não importa o quão difíceis sejam os dias, podemos confiar em Deus,
pois Ele já nos deu a vitória através de seu Filho Jesus Cristo. E essa vitória em Cristo não é algo que é alcançado uma única vez, mas algo que vivemos a cada dia. Cada vez que enfrentamos uma luta, cada vez que nos sentimos sobrecarregados, podemos voltar aos pés de Cristo e receber de sua paz, de sua graça, de seu poder. Ele nos fortalece, Ele nos dá coragem, Ele nos capacita a seguir em frente, sabendo que a vitória já foi conquistada. Cada dia vivido em Cristo é um dia de vitória. Agora, ao refletirmos sobre essa vitória que temos em Cristo, quero convidá-lo a fazer algo muito importante. Se você tem lutado com ansiedade, com depressão, com medo ou com qualquer outro tipo de sofrimento, eu te convido a entregar tudo isso a Deus. Cristo já venceu tudo isso por você. Não há mais necessidade de carregar esses fardos sozinho. Ele quer te dar a vitória completa. Ele quer trazer paz ao seu coração, Ele quer restaurar sua vida e te libertar de tudo o que o inimigo tentou usar para te aprisionar. Deixe o Senhor trazer a cura para as feridas do seu coração. Deixe Ele restaurar sua mente e sua alma. Ele já fez a parte dele. Agora é hora de você viver essa vitória, confiar nele e descansar em sua graça. Cristo não apenas venceu por você, mas Ele deseja que você viva essa vitória todos os dias, experimentando sua paz, sua força e sua presença. Agora, se você deseja entregar a sua vida completamente a Cristo, se você deseja experimentar essa vitória em sua plenitude, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a Ti todas as minhas ansiedades, minhas dores e meus medos. Eu creio que na cruz, Tu já conquistaste a vitória por mim. Eu aceito a Tua paz, a Tua cura e a Tua restauração. Te peço que, a partir de hoje, Tu feches as brechas em minha vida e me concedas a liberdade de viver plenamente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vivendo nessa verdade, lembre-se, em Cristo somos mais que vencedores. Que a paz de Deus te envolva, trazendo restauração e vitória sobre todas as lutas. Que você experimente sua graça e viva em liberdade, confiando plenamente na vitória que Cristo já conquistou por você, em nome de Jesus. Amém.